Permitam-me que desta vez faça uma abordagem muito mais pessoal e subjetiva a uma seleção de obras que está no Palco das Artes, um dos espaços que acolhe exposições da 21ª edição da Bienal Internacional de Arte de Cerveira. Esta artista galega, Ruth Loudeiro, é uma artista, a segunda com obras aqui na Bienal, que aborda o mito de Penélope, ou a história de Penélope. Nunca sabemos, quando falamos dos gregos, se falamos de mitos, de histórias ou apenas da imaginação que foi passando de gerações em gerações, de séculos em séculos. E esta obra é uma instalação, digamos assim, tem um caráter instalativo, objetual, escultural, mas muito instalativo, em que a artista utiliza vários tipos de materiais e tecnologias, desde a cerâmica, aos metais, aos têxteis, etc. E tudo isto está suspenso de uma forma muito sui generis, de uma forma perene, mas ao mesmo tempo efêmera, se podemos dizer desta forma, por um conjunto de pedras, chamadas pedras, os calhaus rolados, que habitualmente encontramos nas praias. E a Ruth Loudeiro trabalha aqui então um universo feminino, de resto esta forma, que também poderia ser muitas coisas, mas que me parece ser eminentemente relacionada àquilo que é o órgão sexual feminino, esta forma feminina que está aprisionada, segura, mas ao mesmo tempo suspensa e leve. Ruth Loudeiro tem, de facto, é uma artista, como dizia, que faz parte de uma nova geração de artistas galegos que tem, de facto, trabalhado do ponto de vista das vanguardas, linguagens, metalinguagens, metadisciplinares, muitíssimo interessantes. E esta obra tem uma poesia muito intensa, tem uma forma poética muito intensa e leva-me sempre para um tema que tem a ver com o aprisionamento da sexualidade feminina. Porque vivemos num tempo em que, e ainda há uns dias pensava em escrever sobre isso, em que a sociedade estava preparada para muitas coisas, mas não estava preparada para a sexualidade feminina, para uma afirmação da sexualidade feminina. E se nos lembrarmos, por exemplo, de Simone de Beauvoir, que nos anos 40 lança O Segundo Sexo, que é a primeira obra literária em que se fala de temas à altura fraturantes, como o orgasmo, a menstruação, etc. Não percebemos porque é que em 2020 este tema continua a ser uma recorrência da criação artística, porque é que continuam a existir estas metáforas sobre este aprisionamento que me parece tão interessante, tão intenso e tão magistral aqui, porque de facto do ponto de vista plástico, uma das magistralidades que a Ruth trabalha é a forma como ela aborda o trabalho na cerâmica, com estas texturas, com estas cores, que ao mesmo tempo têm uma serenidade. Serenidade nenhuma tem o Ricardo Campos, que foi através dele, precisamente, até que eu conheci a Ruth Loudeiro, que é um artista que trabalha de uma forma muito interessante sobre reutilização de materiais têxteis, que depois cria em telas e que trabalha, sem dúvida, o universo feminino nesta mescla. A mulher entre o doméstico e o sexual. A mulher entre aquilo que pode mostrar e que tem que ocultar. E esta série de trabalhos, e é muito influenciado também por essa escola de novos artistas galegos, de resto fez o seu mestrado também em Pontevedra, na Universidade de Vigo. E esta obra, que se chama Dizes o que quero ouvir, tem precisamente essa singularidade. Parte então da tal reutilização de textos que o Ricardo Campos começa a fazer há cerca de uma década, num contexto da crise económica que então se vivia, e então como é que eu vou pintar, aonde é que eu vou pintar, não é? Como é que eu vou comprar os meus suportes? E então recorre ao manancial de suportes, que tem a ver com o universo doméstico, desde toalhas, lençóis, etc., que começa a intervencionar. E depois vai fazendo um caminho, uma evolução muito interessante, com uma figuração cada vez mais segura, nomeadamente na figuração que é representativa da mulher e do feminino, que depois mescla com algo mais gestual, se quisermos, expressionista, sem dúvida, e com palavras de ordem. Portanto, o Ricardo Campos não é nada delicado, ao contrário da Ruth, que tem ali uma delicadeza em abordar este aprisionamento feminino. O Ricardo Campos expõe a forma, esta dicotomia, esta relação diferente que a mulher tem consigo mesma, a mulher doméstica, a mulher sexual, e de que forma é que a sociedade lida ou não lida com isso. E estamos a falar muito de questões muito orgânicas, de temas muito orgânicos. E agora, antes de passarmos para algo mais dentro de um campo da abstração, temos aqui uma peça incrível sobre a qual já muito falamos durante esta Bienal, mas que me apetece sempre recordar, que é esta obra, este São Sebastião, do Misha Roman, um artista romeno, que este ano marcou presença e marca presença na Bienal e que já tivemos cá connosco também noutras iniciativas. E este São Sebastião que tem esta duplicidade,
Não deixa de ter uma dimensão figurativa, mas não deixa de ter esta dimensão orgânica no sentido do trabalho na matéria, mas tem esta forte conceptualização que ele trabalha a partir da figura de São Sebastião, a ideia do martírio, a ideia do ser humano como estando constantemente a martirizar-se, a sacrificar-se. É uma obra com um formato simpático, de grande formato, do Mircea Roman, e que tem esta agregação, de facto, que é um comum nestas 5 obras que eu escolhi para hoje. Talvez menos a do Ricardo Campos, mas as outras sem dúvida. Ou seja, que há uma agregação sempre de materiais, a agregação de coisas para chegarmos à forma final. Sentíamos isso na Ruth, sentimos isso aqui também no trabalho do Mircea Roman e vamos sentir nas 2 obras escultóricas que vamos ver em seguida. Quase que sentimos o cheiro da terra, desta organicidade sobre a qual há bocado vos contava. E então aqui nestes 2 trabalhos, da Jéssica Borrinha e do Manuel Horta, sentimos esse tempo da terra, esse cheiro da terra, esse sentido da terra. São 2 artistas diferentes, mas que têm de facto aqui algumas similitudes, nomeadamente pelo material escolhido, ainda que a forma de abordagem seja completamente diferente. A Jéssica Borrinha é uma artista, uma jovem artista, escultora, estudou na Faculdade de Belas Artes de Lisboa e aqui trabalha formas cilíndricas, se quisermos, num trabalho que ela chama de terra compactada, e se olharmos com atenção percebemos que no compacto desta terra está um conjunto de dejetos, um conjunto que está lixo, que não era suposto estar na terra, estar guardado na terra, mas que ela explora essa abordagem nesta sucessão de cilindros, de 6 cilindros, de meia dúzia, que ela aqui coloca nesta peça de chão. Portanto, nós vemos plásticos, vemos materiais eletrónicos, etc. E pensamos aqui, a partir de um trabalho que não deixa de ter uma certa organicidade, se não a tiver toda, que faz aqui um apelo muito concreto àquilo que é a nossa relação com o meio ambiente e àquilo que é a forma como nós estamos a tratar a nossa mãe terra, o nosso solo. E o Manuel Horta, nesta peça que se chama Instrumentos, tem uma abordagem ainda mais orgânica. Lembra-me alguns dos trabalhos da arte do movimento da arte informal dos anos 70, em que os artistas começaram, de facto, a trabalhar com os paus da praia, com a terra e a construir novas formas, novas propostas. E ele faz, de facto, aqui, chama a tudo isto instrumentos, considerando, provavelmente, que no ponto de partida da nossa relação com o meio, na terra, nas madeiras, etc., está a base da nossa forma de intervenção sobre o mundo, da nossa base de construirmos instrumentos. É uma forma que tem, é uma forma circular, e as formas circulares ou concêntricas, porque no fundo é um círculo aqui enquadrado num quadrado, passa a expressão, nas formas concêntricas há sempre esta ideia de infinito, de perspectiva, de algo que não acaba. E de algo aqui no fundo que sobe, que emerge e que se suporta e que se aguenta, ainda que tudo isto nos pareça efêmero, nos pareça que pode acabar, nos pareça que possa vir uma rajada de vento e levar tudo pelos ares. É uma obra muito bonita, com imensa poesia, com uma plasticidade muito intensa, com a qual terminamos a visita guiada de hoje, desafiando-os também a visitarem o Palco das Artes até 31 de dezembro e, sobretudo, a visitarem a Bienal também através dos meios digitais.